O Grupo Parlamentar do PSD e o Grupo Parlamentar do CDS entregaram uma proposta conjunta da revisão da Lei de Finanças Regionais. Desta forma, quisemos dar um forte contributo para a construção de uma lei mais justa, mais equilibrada e mais competitiva. Precisamos de uma lei estável que gere confiança não só aos madeirenses e porto-santenses, mas também àqueles que decidam viver ou investir nesta nossa região. Gostaria de recordar que esta é uma das leis determinantes na consagração da nossa autonomia, pois não há autonomia plena sem a sua autonomia financeira. É importante recordar que foram o PSD e o CDS que, desde 2019, priorizaram o debate em torno da revisão da Lei de Finanças Regionais, no âmbito do aprofundamento da autonomia e da reforma do sistema político. Defendemos em 2019 e não apenas em 2021, pois se esta lei já era para nós prioritária em 2019, antes da pandemia Covid, hoje ainda é mais premente, pois as dificuldades e as limitações que vivemos e sofremos no ano de 2020, pelo total abandono do Estado e ausência de apoios diretos, a par de uma recusa de um aval a um empréstimo de 458 milhões de euros, que nos permitiria poupar 84 milhões de euros, que apesar desse mesmo aval, muitos daqui recordam-se bem, ter sido assegurado numa primeira página e até neste Parlamento, até hoje, ainda não foi concedido. Curiosamente, estas matérias não têm merecido o tal fact-check, porque se calhar não interessa, ou então seria incómodo. Recordar que aqueles que enchem a boca para dizer supostamente algo de novo foram os mesmos que, em sede de comissão eventual e neste plenário mesmo também, acusaram-nos de atrasar a reforma do sistema político por começarmos pela Lei de Finanças Regionais. Eu recordo-me de estar numa comissão em que foi-nos transmitido que o facto de começarmos pela Lei de Finanças Regionais era atrasar a reforma do sistema político. Isto foi dito pelo Partido Socialista e pelos Estados do Partido Socialista, que fazem parte dessa comissão. Mas, de repente, e por falar em coerência e respeito, eu gostaria de dizer que o Partido Socialista, na altura que criticava o PSD e o CDS, agora, de repente, parece, não sei por carga d'água, mas ainda bem que o fez, descobriu que, afinal, existe uma Lei de Finanças Regionais e que ela é injusta e que precisa de ser alterada. Essa alteração, que por visto demorou 2 anos a chegar a algumas mentes que preferem, se calhar, a República do que a Madeira, eu gostaria de recordar que era importante que essa discussão fosse no local próprio, ou seja, no Parlamento. O trabalho do Parlamento deve ser priorizado, é na Assembleia que devemos fazer essa mesma ação e não secundarizar ou remeter para outros planos esta mesma prioridade para este Parlamento. É nesta Assembleia que devemos fazer o trabalho, como eu disse, e não nos jornais. Por isso, se alguém quer levar a sério esta revisão, deverá, em primeiro lugar, respeitar o trabalho do Parlamento e todas as personalidades que, ao longo do ano de 2020 e já em 2021, tiveram a oportunidade de estar neste Parlamento e contribuir ativamente e positivamente para este nosso trabalho. Por isso, senhoras e senhores deputados, apresentamos uma proposta que é ambiciosa, sabemos, uma proposta que é composta por 39 alterações, é uma proposta que está fundamentada tecnicamente, mas tem uma forte determinação política de defender os interesses dos povos insulares, pois, recordo, para alguns estão esquecidos, que as nossas conquistas não serão exclusivas para a Madeira, mas também para os Açores. Permitam que faça uma breve apresentação. Em primeiro lugar, queremos alterar o relacionamento entre o Estado e as autarmas. Esse relacionamento, ao nível financeiro, é fundamental, tem que ser mais ágil, tem que ter maior proximidade no relacionamento e tem que basear-se na responsabilidade política e não no refúgio
dos responsáveis técnicos. Por isso, a alteração e a revisão do Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras torna-se importantíssimo para o nosso futuro. Porque, até à data, o que temos assistido é um Conselho que tem sido um travão técnico, mas com motivos políticos. E eu gostaria de recordar a esta Casa o que sofremos e o que a Madeira penou durante 3 anos para conseguir uma aprovação deste Conselho de Acompanhamento relativamente ao novo hospital. Recordar que, à data, este Conselho tudo fez para travar a viabilização do projeto do novo hospital, sempre com argumentos supostamente técnicos. Mas, quando finalmente o Primeiro-Ministro rendeu-se à evidência da necessidade do novo hospital, de repente os técnicos tornaram-se políticos e disseram que, afinal, era prioritário o novo hospital. Este tipo de incoerência é que fica mal a um Conselho que devia ser isento, imparcial, técnico e, afinal, não era meramente político, ao serviço de um só partido. E, por isso, é com base nesta falta de, pode-se chamar, credibilidade destes Conselhos, que é necessário, então, assumir a sua verdadeira razão. Se a sua verdadeira razão é política, nós entendemos que deve ser alterado e deve estar presente, então, políticos e não técnicos que fazem aquilo que os políticos mandam fazer. Gostaria também de recordar uma alteração ao nível dos princípios e começaria pelo princípio da equidade. Nós entendemos que a relação entre o Estado e as autónomas deve prevalecer com base na equidade. Ou seja, promover a imparcialidade, o equilíbrio, promover também, de acordo com as suas características intrínsecas e o desenvolvimento económico e social de cada uma das regiões. A equidade é uma igualdade com justiça e não uma igualdade cega. A equidade permite um tratamento diferenciado, mas justo, e não um tratamento diferenciado, mas discriminatório. E isso foi o que aconteceu nos últimos anos. Infelizmente, nós tivemos tratamentos discriminatórios que não pode voltar a acontecer. Eu gostaria de recordar a esta Assembleia, e alguns que andam, por vezes, mais esquecidos, que durante 2007 e 2013, os Açores receberam mais 541 milhões de euros que a Madeira. E durante 2013 e 2021, 367 milhões e meio do que a Madeira. Desde que o Partido Socialista, em 2007, através do engenheiro José Sócrates, decidiu alterar a Lei de Finanças Regionais, privilegiando uma região em relação à outra, a Madeira perdeu 908 milhões de euros em relação aos Açores. Eu volto aqui a afirmar, não temos nada contra os Açores ter recebido mais 908 milhões de euros. O que temos sim é a discriminação de tratamento entre duas regiões. Essa verba também deveria ter chegado à região. Chegou aos Açores, muito bem, o Estado devia ter reconhecido. É que à Madeira também devia ter chegado esses mesmos montantes, ou então, como eu disse há pouco, com uma discriminação não tão forte como aconteceu durante estes anos. Quero recordar que estes 900 milhões de euros davam para 3 novos hospitais. Aqueles que aqui falam que não há dinheiro para essa matéria, são 3 novos hospitais que nos foram retirados durante estes anos, com base na Lei de Finanças Regionais. O princípio da continuidade, desde a política fiscal, às matérias em que é fundamental assegurar o papel do Estado. Eu quero recordar que o papel do Estado, hoje, cada vez mais, está a falhar. O Estado não tem assumido as suas responsabilidades. Existem áreas em que o Estado deveria de assumir, para além do transporte, e que também não assume. Recordar a questão do navio-armas e o transporte marítimo, que até hoje não existe, apesar dos compromissos do Estado português. Recordar a questão das comunicações, que foi a região que, supostamente, sozinha e com fundos comunitários, está a assegurar o cabo submarino de comunicações, quando devia ter sido o Estado, porque era uma obrigação constitucional, bem como a matéria da discriminação que existe na atividade desportiva, ainda relativamente às nossas equipas e aos nossos atletas. Mas queria recordar aqui uma questão muito importante, que é destacar a dupla insularidade. É fundamental assumirmos a dupla insularidade. E as notícias mais recentes de que o Governo da República prepara-se para não assegurar o concurso do transporte aéreo entre a Madeira e o Porto Santo é grave e é preocupante. E é necessário que isto esteja salvaguardado. É necessário que esta matéria da dupla insularidade seja sempre uma responsabilidade do Estado português.
E por isso, senhoras e senhores deputados, é necessário, quando se olha para esta lei, perceber que não estamos a falar apenas de artigos, não estamos a falar apenas de conceitos, mas estamos sim a defender os interesses do nosso povo. E por isso gostaria de apresentar, em relação à estabilidade financeira das regiões autónomas, também o artigo 16 e 40, onde o equilíbrio orçamental e os limites da dívida estão definidos nesta lei. E estes limites orçamentais e esta relação financeira é fundamental, porque hoje é imposto à Madeira e aos Açores regras mais restritivas do que o Estado tem com a União Europeia. Isso não pode ser concebido. Nós temos que ter as mesmas regras, temos que cumprir as mesmas metas orçamentais. É isso que é justo. E o que nós pedimos, em matéria de dívida e em matéria de limites orçamentais, é que o Estado tenha a capacidade de atribuir às suas regiões as mesmas obrigações que o Estado tem perante a União Europeia. É por isso que não é justo esta redação, da qual o Estado exige mais às regiões do que o próprio Estado cumpre. Na questão das receitas, senhoras e senhores deputados, nós temos aqui uma questão que é fundamental. Este é o capítulo mais difícil no relacionamento entre o Estado e as regiões autónomas. Foi por aqui que Sócrates, em 2007, quis castigar os madeirenses. Foi alterando o equilíbrio que existiu entre as transferências orçamentais entre as regiões autónomas. Este é o capítulo que podemos dizer que já custou à Madeira mais de 900 milhões de euros. Este é o capítulo que nós temos que alterar para criar uma lei justa, porque esta atual lei não é justa, como eu disse no início da minha intervenção. E por isso as alterações que aqui reivindicamos, no artigo 48, não é mais do que dizer que, se era verdade que em 2013 as regiões autónomas, as duas regiões autónomas somadas, tinham um impacto no PIB nacional, as suas transferências, em 0,73%, a verdade é que em 2021 será de 0,64%. Ou seja, cada vez mais o Estado assume menos responsabilidades com as regiões autónomas. O Estado cada vez mais demite dessa sua obrigação. Hoje, cada vez mais, o Estado não cumpre essa obrigação e mais, todos os anos, o Estado tem vindo a desinvestir nas suas regiões. Se somos Portugal, se temos os mesmos direitos, não podemos ter esta discriminação que assistimos orçamento atrás de orçamento. E ainda bem que eu vejo aqui que há deputados que concordam com a minha tese, porque são os mesmos que aprovam na Assembleia da República esse mesmo orçamento que reduz verbas para a Madeira e para os Açores. É triste não ter essa apreciação enquanto dos seus orçamentos. E por isso, nós agora aqui o que queremos fazer? Atualizar a base de 352 milhões de euros para 425, cerca de 75 milhões de euros, que serão suficientes para repor esse peso que tínhamos em 2013. Poderão até dizer, podíamos exigir mais. Não. Nós estamos a exigir aquilo que em 2013 o Estado reconheceu que era um direito das regiões autónomas e que hoje não cumpre. Mas, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de dizer que o Fundo de Coesão também está parte deste capítulo e nós definimos 55%. E os 55% que nós aqui definimos como valor fixo do Fundo de Coesão é baseado naquilo que hoje os Açores também recebem. Os Açores têm uma verba de 55% atualmente do Fundo de Coesão, mas a Madeira recebe apenas 25%, menos 30%. Para terem uma noção, senhoras e senhores deputados, a aprovação desta medida no Orçamento de 2021 teria um impacto de 68 milhões de euros. 68 milhões de euros só num exercício, só no ano de 2021. Sr. Presidente, eu gostaria, se pudesse continuar, está a fazer um certo barulho, muito obrigado. Faz favor de continuar, Sr. Deputado. Muito obrigado, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, eu não sei se a pergunta é para a mesa, mas para mim não é de certeza. Estou a intervir. Senhores deputados, vamos ouvir a intervenção do Sr. Deputado Jaime Filipe. Por favor. Sr. Presidente, penso que a minha intervenção deve continuar, porque eu estou a incomodar tanto alguém que eu estou a acertar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de recordar que, neste momento, o Fundo de Coesão
é algo que não só permitiria repor, como eu disse há pouco, 68 milhões de euros, como também era um critério de igualdade na relação entre a região e os Açores, naquilo que é fundamental, sim, nesta matéria, que é a coesão. Nós somos regiões ultraperiféricas e aqui nunca se devia ter deixado aquilo que Sócrates fez em 2007, foi introduzir o fator PIB. Porque aqui estamos a falar de questões estruturais e não conjunturais. As regiões têm necessidades permanentes, como está no Tratado da União Europeia, no artigo 349. Por isso é que nessa matéria, aqui, neste capítulo, no artigo 49, esta questão, estamos a falar do atraso e daquilo que é, claramente, as dificuldades inerentes à limitação dos territórios e às suas características de cada um deles, e que é fundamental seja assegurado, independente dos fatores conjunturais. É daqui que deve nascer esta questão de fixar um valor para ambas as regiões e, por isso, nós entendemos que este 55% é um valor justo. Menos do que isto é também discriminar os Açores, que, se eu puder um valor menos, inferior, certamente estou a prejudicar. Por isso, aqueles que agora pedem menos para os Açores, certamente, antes das últimas eleições nos Açores, não o pediam. E, por isso, senhoras e senhores deputados, eu também gostaria de introduzir aqui uma questão muito simples. É que, além desta questão do Fundo de Coesão e das transferências orçamentais, nós temos a percepção clara que o Estado não atinge a sua responsabilidade constitucional relativamente a esta matéria das obrigações que o Estado tem com a região. Por isso, quisemos acrescentar um novo fundo, o Fundo de Coesão Social, em que engloba uma comparticipação do Estado relativamente às áreas da educação e da saúde. É fundamental que o Estado assuma que, na Madeira, a educação investe mais porque é necessário investir mais. É necessário que o Estado perceba que a saúde na Madeira é necessário investir mais porque não há outros hospitais ao lado. Somos um hospital de fim de linha, temos de ter as respostas na totalidade e, por isso, a saúde é mais cara. E se ela é mais cara é porque investimos mais. E é necessário fazer isso para a população. E essa razão é uma razão sendo insulares, aqui e nos Açores. Não é só na Madeira, que ela é mais cara. E, por isso, se o Estado tem essas obrigações constitucionais, ao abrigo do artigo 64 e de 74 da própria Constituição, é uma obrigação do Estado comparticipar. A razão de que queremos aqui fazer um novo fundo que compense o custo adicional dos serviços públicos prestados nas regiões autónomas que são da responsabilidade do Estado é apenas para aqueles sobrecustos que nós temos relativamente à despesa funcional. Não estamos a falar de investimento, estamos a falar apenas de despesas de funcionamento, da qual entendemos que o Estado deve comparticipar. E para ser mais justa a nossa proposta, não sequer pedimos para ser ano a ano, mas sim a média dos últimos 10 anos. Porque aí é uma visão mais estável daquilo que tem sido o comportamento da despesa de funcionamento, quer do Estado, quer de cada uma das regiões, nestas duas componentes da saúde e da educação. Por isso, introduzimos aqui um fator da qual o Estado deve comparticipar essa diferença e gostaria de recordar a esta Casa e senhoras e senhores deputados que, neste momento, nos últimos 10 anos, a avaliação que fizemos é que a Madeira suporta mais de 40% na área da saúde e da educação que o Estado português investe per capita. Ou seja, nós temos um investimento na saúde e na educação superior ao Estado português em cerca de 40% em média nos últimos 10 anos, porque isso nós precisamos que o Estado venha a comparticipar. E por isso este fundo é demasiado importante e devia de unir todos os partidos, porque isto é uma obrigação constitucional que o Estado não cumpre até hoje. Senhoras e senhores deputados, relativamente aos projetos de interesse comum, aqui a questão é muito simples. É fazer o mesmo que o Estado defende perante a União Europeia. Uma coparticipação de 80%, da mesma forma como o Estado se junta com as regiões autónomas para defender junto da União Europeia. A questão dos subsistemas de saúde, já muito bem conhecido, e nós sabemos o que é que tem acontecido, da qual o Estado ainda hoje deve 19 milhões de euros. O IVA, como sabem os senhores deputados, o regime da captação é o mais justo. E recordar que enquanto não existia o regime da captação, a Madeira entre 2007 e 2013 perdeu 500 milhões de euros só de IVA, por quando o Estado não quis atribuir o sistema da captação. Em relação a novos impostos, temos de salvaguardar aquilo que aconteceu
com a sobretaxa do IRS, em que foi-nos suprimido 70 milhões de euros, e isto tem que estar salvaguardado nesta lei. E, por último, a questão da adaptação do Sistema Fiscal Nacional às regiões autónomas. Nós temos de ter a capacidade, em matéria de IRS e de IRC, de definir os limites, conforme o Estado também tem no seu orçamento. O Estado tem a capacidade, todos os anos, de definir qual é o seu limite para os impostos. E é isso que nós queremos. Situação igual à do Estado português, sendo que no IVA aceitamos que essa redução tenha um limite de 50%. Assim como também deduções à coleta em matéria de IRS e IRC. Termino, senhoras e senhores deputados, dizendo que faremos desta Assembleia o local privilegiado para a discussão desta iniciativa. Sabemos que o trabalho começa aqui e, enquanto responsáveis pelo povo, vamos honrar a nossa missão e o nosso compromisso. Mas também trabalharemos com a região autónoma dos Açores, porque hoje, finalmente, temos disponibilidade para esse diálogo. Porque, provavelmente, ao contrário do que assistia no passado, já não há as negociações na porta dos fundos ou então nos corredores exclusivos do Poder de Lisboa. Mas manifestamos também que a nossa esperança em que todo este trabalho possa acabar positivamente na Assembleia da República e que exista uma lei mais justa, mais competitiva para todos nós. Muito obrigado.